Fala aí, seus semifinalistas, tudo certo com vocês? Mano, não tem como começar diferente, né? Amanhã nós teremos o primeiro jogo mais importante da nossa temporada, uma semifinal da Copa do Brasil, que a gente vem tanto batendo na trave nesses últimos anos e que dessa vez pode ser diferente, né? O Corinthians tem tudo pra mostrar que aquilo que aconteceu no Brasileiro, aquele 3-0, foi apenas algo fora da curva, né? Que não vai acontecer de novo e que amanhã vai ser totalmente diferente, tá? Tão diferente, inclusive, que o Dorival já até definiu o time que vai entrar em campo e, infelizmente, fiel, o Garro, que apareceu treinando com o grupo na segunda, treinou entre os reservas hoje pela manhã e é esperado que comece no banco, dando a vaga a Breno Bidon, que novamente fará o papel de 10. Além disso, o Tchoca, que vinha sendo titular, fazendo uma boa dupla com o Gustavo Henrique, como a gente viu, jogou contra o Juventude e perdeu a vaga mesmo pro André Ramalho, que vai ser o titular amanhã, né? Só que aí já não é por lesão, e sim por uma opção técnica do Dorival, o que pra mim é um grande erro. O Tchoca é o titular hoje, ainda mais em cima do André Ramalho. Mas enfim, fato é que o time que treinou pra entrar em campo amanhã, fiel, segundo o GE, foi o seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Martins, Maicon, Carrídio e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. E aí uma outra surpresa também, ao menos pra mim, que é o Carrídio, que também começou contra o Juventude, em teoria seria reserva amanhã, só que aparentemente o Ranieri sentiu o tornozelo durante o treino, chegou nem a treinar com bola direito e é um desfalque certo pra esse jogo. Então pode até ser que saiu meio que no improviso essa escalação, que não era o que o Dorival estava esperando lá atrás, né? Mas de qualquer jeito, é esperado um Corinthians bem retrancado, bem acuado, esperando o Cruzeiro errar, pra aí sim tentar sair pro jogo. Então, independente de quem for escalado, a tática vai ser essa. Mas e aí, mano, o que vocês acham, hein? Será que vai dar jogo pro Corinthians amanhã? Será que vai ficar só na retranca ou vai tentar algum golzinho, sair de lá com uma vitória? Acho difícil, né? Ainda mais depois do sacode que tomou no Brasileiro. Mas, se conseguir sair com esse 1-0, filho, falar pra vocês, hein? É classificação encaminhada. E o Daronco, que vai apitar o nosso jogo de ida da Copa do Brasil e foi simplesmente a melhor escolha que o Corinthians poderia ter. Pois é, mano, eu vou explicar pra você o porquê. Porque todo mundo sabe que o Corinthians não vai pro Mineirão amanhã pra jogar bola, né? Pode ser ali que pinte um contra-ataque, jogue numa bola ou outra, ok. Mas não vai pra jogar, claro, vai picotar o jogo o máximo possível, vai praticar o antijogo pra tentar decidir em Itaquera com 0-0. E aí, qual árbitro aqui no Brasil que vocês acham que tem mais fama de antijogo? É o Daronco, é quase unanimidade isso. É um cara chato pra apitar, né? Que para o jogo o tempo todo, conversa daqui, conversa de lá, para o jogo pra dar amarelo pro massagista, para o jogo pra dar bronca em treinador, sabe? É um cara extremamente chato que deixa o jogo insosso, assim, você não consegue digerir de tanto que ele para, de tanto que ele chama o protagonismo pra ele, né? Então, pra esse jogo que o Corinthians não vai pra jogar, que vai pra matar tempo, o Daronco é o melhor nome possível, sem sombra de dúvidas, tá? Mas enfim, não tem como reclamar dessa escolha não. Você pode não gostar do Daronco, pode lembrar de um jogo que ele apitou muito mal, beleza, mas pra esse jogo que o Corinthians não precisa jogar, que a última coisa que o Corinthians precisa fazer é entrar em campo pra jogar, irmão, foi a escolha mais perfeita que a CBF poderia fazer, tá? Não tem como reclamar dessa vez, não. Bom, Fiel, só para ressaltar uma parada interessante antes desse jogo, é que as organizadas que comumente fazem aquela recepção, dão aquela moral pro elenco na saída do CT quando vão viajar, simplesmente combinaram de cancelar esse evento tão tradicional, essa festa que eles fazem é muito bonita, por dois motivos. Um, pelo horário, que se eu não me engano estava marcado pro começo da tarde, aí poderia ficar vazio, com a chuva pior ainda, então decidiram não fazer. Mas também porque eles alegaram que o elenco não merece essa festa diante do comportamento deles nesse Brasileiro. Tipo assim, vocês não deram a mínima? Vocês jogaram essa reta final de sacanagem? Então é isso, nos vemos lá em BH, sabe aquela relação fria, mais por obrigação mesmo que vão pra lá? Porque realmente, cara, o clima que o elenco deixou nessa reta final é muito ruim, foi um jogo atrás do outro na pura obrigação, parecia que não faziam questão de estar ali. Aí vem o outro lá do Carrídio e admite que já estavam focados na Copa do Brasil há muito tempo. O Maicon traz também que até ele tem a percepção de que eles entram relaxados depois de uma vitória. Enfim, protesto corretíssimo das organizadas, é um recado claro pra esses jogadores que se eles quiserem respeito, primeiro tem que respeitar a gente. Falou? E ele que pode ser reserva amanhã, como dito no início do vídeo, o Tchoca, fiel, acertou aí a sua renovação de contrato com o Corinthians agora há pouco. Ali para as 3 horas mais ou menos, o clube anunciou que o zagueiro assinou até 2030 e praticamente também zerou as chances de sair na próxima janela. Tá aí de contrato novo, com salário melhor, provavelmente também vai ganhar um carro do empresário, enfim, vida boa, né? E vou te falar, cara, como a gente já vai perder o Félix Torres também no ano que vem, foi uma renovação que veio na hora certa, caiu como uma luva pra gente, porque já tem um transfer ban, aí mesmo que pague, não vai ter dinheiro para contratar. E mesmo que vá na base hoje, eu não vejo ninguém com potencial de subir. No máximo ali um menino do Sub-17 que promete muito, tem muito futuro, mas hoje ainda é muito novo pro profissional. Então é uma renovação muito importante pro elenco, sem sombra de dúvidas. Aliás, o Tchoca, cara, eu tenho que falar isso aqui, viu? Me surpreendeu muito quando ele voltou do Ceará. Eu não via margem nenhuma pra ele quando ele subiu, né? Me fazia passar muita raiva assistindo, era muito estabanado, ruim, não tinha nada de nada, era sempre carregado pelo Murilo. E hoje não, cara, amadureceu, aprendeu com os erros, virou um zagueiro muito mais seguro e que reconhece
as suas limitações. Ele sabe que não é nenhum craque, sabe que não é nenhum Beckenbauer e vem fazendo jogos muito corretos desde o início do ano, né? Que bom que ele deu essa virada de chave aí, igual o Gustavo Henrique fez também, porque claro, né, além de só ajudar em campo, talvez ainda possa render uma grana pra gente lá na frente. Então, é sempre bom quando os jogadores da base se destacam, falou? E o Corinthians, que está muito perto de fechar um novo contrato com a Esportes da Sorte, como já dito aqui, segundo informações do UOL, da Lívia Camilo e do Fábio Lázaro, também recebeu nas últimas semanas uma proposta de uma bet para se tornar o patrocinador master, oferecendo também, e esse é o bônus mais importante, a possibilidade de criar a tal da Timão Bet, ou seja, uma casa de apostas do Corinthians, onde passaria a receber até 3% do lucro dessa operação. Aliás, os valores oferecidos por essa empresa foram de 453 milhões de reais por 3 anos, que é menor do que o contrato que a Esportes da Sorte vem discutindo, de mais de 600 milhões em 4 anos, porém, esses 3% da bet é o que poderiam acrescentar e fazer até ultrapassar esse valor. Só que pasmem, se você já gostou do que eu falei, se prepara, mano, porque essa é a oferta atual que está na mesa, pois eles já sinalizaram que podem aumentar esses valores para até 720 milhões em 4 anos, o que equivale, fiel, a 180 milhões em 12 meses. Ou seja, é a maior proposta que o Timão já recebeu, pelo menos publicamente, sem contar, claro, os 3% dessa bet, que poderiam aumentar esse valor anual para dezenas de milhões de reais. Enfim, o problema é que a gente ainda não sabe quem que é essa empresa, né? O nome não foi revelado, é algo que tá em sigilo, e isso é um ponto negativo, cara, porque se não for uma empresa grande, se não for uma empresa com capacidade de pagar esse valor todo, o risco de furada é equivalente. E justamente por isso que o Corinthians já encaminhou essa proposta pro compliance analisar, né? Ver o que faz sentido, o que não faz, se a empresa pode pagar tudo isso, se não pode, porque se eu não me engano, ela foi criada há menos de 1 ano atrás e estava também na lista ali da CPI das bets, estava sendo investigada pelos deputados federais. Então, cara, é uma parada assim pra se pensar. É muito dinheiro? É, mas e se a empresa for furada? Então, tudo isso tem que ser analisado. E lembrando, a renovação com a Esportes da Sorte ainda não saiu, tá? Estava encaminhada, estava muito perto de ser fechada, mas agora com essa proposta aí, imagino que nós teremos uma novela bem longa sobre isso daqui pra frente, viu? Mas e aí, o que vocês acham, hein? Gostariam da Timão Bet? Só motivo de curiosidade pra você que assistiu até aqui, a Flabet do Flamengo esperava um faturamento anual no ano passado de 80 milhões. Então você já imagina o quanto não poderiam render esses 3% pra gente, hein? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!